Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso multicanal Dr. Rogério Corso Almeida. E como vocês viram aí na abertura, hoje é o dia do Planeta Criança, isso mesmo. E é o último Planeta Criança do ano. Não, mas calma, que o ano que vem o nosso querido Planeta Criança vai estar voltando aí com muitos temas. E você sabe muito bem, nosso Planeta Criança ele é composto por 4 quadros. O primeiro quadro, tema de área pediátrica, a gente vai falar de um assunto muito importante que talvez você não saiba o que é. Uma palavra chamada alopécia. Você vai saber já já o que significa isso. No nosso segundo bloco, Educação é Dever dos Pais, a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante. Chegando a época do Natal, a gente está hoje praticamente na última semana de novembro, estamos iniciando quase dezembro. E a gente vai estar dando umas dicas para você, papai e mamãe, que às vezes faz as suas compras de Natal e leva os seus filhos, suas crianças, geralmente. E aí o que acontece? Algumas lojas, né, que são de brinquedos ou às vezes de roupas, e a gente vê que às vezes as crianças não têm muito limite, e a gente vai estar dando umas noções básicas aí para vocês, porque é muito importante a noção de limite nos lugares públicos em que não são da nossa casa. Nossas crianças também têm que ter controle em tudo, nas suas atitudes. A gente vai estar dando bastante aí dicas para você como fazer este tipo de compra de Natal aí. Terceiro bloco vem aí e a gente vai estar falando no E agora, doutor, o que eu faço? Emergências pediátricas. Pois é, um assunto muito importante porque a gente está vivendo uma época de verão, uma época de calor e muitos dos nossos principinhos e princesinhas vão para a praia e às vezes voltam com alguns tipos de queimaduras solares. O que a gente deve fazer quando o nosso principinho e princesinha simplesmente faz aí o uso exacerbado de sol e é causado uma queimadura solar? A gente vai estar sabendo rapidinho aí sobre o que fazer. Quarto bloco, hoje teve uma princesinha aí muito bonitinha e que falou que adora ir pra cozinha. Ela tem entre 8 e 9 anos e a mamãe está sempre perto dela. Aliás, criança nunca deve estar fazendo as coisas sozinhas na cozinha para não ter nenhum perigo de acidente doméstico. E eu prometi para ela que eu ia ensinar ela a fazer um sorvete natural, que ela disse que adora fazer tudo que é natural dentro de casa. E vale a dica aí para você. Então, princesinha aí, Kathleen Lohane, grande carinho que o tio tem por você e por todas as nossas crianças que passam aqui com a gente, mas a gente vai estar fazendo o seu pedido aí. A gente vai estar dando uma dica de como fazer um sorvete caseiro. E aí depois você faz e quando você voltar aqui em janeiro, você mostra pro tio. Tá bom? Gente, é o último Planeta Criança do ano, mas vai voltar o ano que vem, como eu já falei pra vocês. E a gente vai começar o assunto agora. E olha aí, papai e mamãe, a gente está no primeiro bloco agora, estamos falando de um assunto muito importante no nosso Planeta Criança. Alopécia é o tema de área pediátrica. Gente, alopécia nada mais é do que uma lesão que ocorre no couro cabeludo das crianças, é isso mesmo. Eu já vi muita criança tendo isso. E a gente tem vários tipos de causas que podem aí originar a alopécia, tá? A alopécia é uma queda do cabelo praticamente, né? Ela deixa uma lesão arredondada, bem delimitada aí no couro cabeludo e dependendo do que estiver ocorrendo, ela vai aumentando. Ela pode ter várias causas. Uma das causas pode ser imunológica, às vezes hereditária e muitas vezes até causas emocionais, tá? Às vezes a criança está sofrendo algum tipo de estresse, algum tipo de distúrbio emocional e às vezes ela manifesta isso através do seu couro cabeludo. É onde às vezes o folículo piloso, que é onde nasce o cabelo, ele é atingido por determinadas substâncias, às vezes até um fungo, mas às vezes até o próprio organismo contra-ataca aí as células de defesa do couro cabeludo e fazem com que o cabelo comece a cair. Tá? Gente, não tem o que fazer. Tá certo? Não adianta ficar indo no vizinho, vai aqui no colega. Eu sempre sou muito honesto. Quando eu vejo um caso desses, a primeira coisa que eu faço não é tomar nenhum tipo de medida. Eu falo, mamãe, não se desespere, mas é o seguinte, a gente vai ter que procurar um profissional da área de dermatologia, um médico que cuida somente da lesão de pele, tá certo? E também do couro cabeludo e do corpo. Tudo que houver de pele. Então, o que acontece? A gente encaminha essa criança para uma especialista, tá certo? De área dermatológica para que sejam feitos os cuidados aí. Às vezes tem alguns casos que o próprio dermatologista ele faz um raspado da lesão. Ele pega
um pequeno fragmento aí do couro cabeludo para poder identificar se às vezes não só uma causa emocional, uma causa imunológica, às vezes até uma causa hereditária, mas sim às vezes uma causa fúngica, tá certo? Pode ser às vezes um fungo que acometeu o couro cabeludo, às vezes a criança tá lá brincando num tanquinho de areia dentro da sua casa, ou às vezes tem areia na sua escola, e às vezes ela tá brincando, esquece de lavar a mão, vai lá, coça a cabecinha e passa algum tipo de fungo que vai causando isso. Mas normalmente as causas principais são principalmente emocionais, dermatológicas, né, emocionais principalmente, e também imunológicas no caso, e hereditárias, tá certo? Em últimos casos, às vezes a gente tem algum tipo de lesão causada por fungo. E a gente vai lá na nossa central para te dar uma olhadinha aí, como é que fica o couro cabeludo de uma criança que é acometida por uma doença, essa doença que a gente está falando de pele aí para vocês, de couro cabeludo, chamada de alopécia. E é isso aí, gente. A gente está se dirigindo aqui para nossa recepção, aqui para nossa central, para a gente poder dar uma olhadinha e mostrar para vocês aí como é que fica a lesão de couro cabeludo aí de uma criança, tá bom? Dá uma baixadinha aqui no somzinho que a gente coloca aí para os nossos principinhos e princesinhas para vocês poderem passar para eles. Mas olha, vou mostrar para vocês as lesões, para vocês verem. Olha só, gente. Essa é uma lesão de uma alopécia infantil, tá certo? É a queda, vocês podem ver que ela é bem delimitada, arredondada, tá vendo? Ela pega uma determinada região e dependendo do caso, por isso que eu falo para vocês que geralmente são causas imunológicas ou às vezes emocionais, porque ela vai se alastrando, olha, tá vendo, ó? Ela vai fazendo a própria defesa, os anticorpos do nosso couro cabeludo vão reagindo contra o próprio cabelo, contra o próprio folículo piloso. E aí vai aparecendo essas lesões, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algumas fotos aqui. Olha, a gente tem uma alopécia mais extensa, por isso que é importantíssimo a gente não passar nada e já procurar o pediatra para que ele possa encaminhar aí a criança para um dermatologista para que essas lesões não se aprofundem, tá? Tá vendo? Olha só, hein, gente. Tá? A gente escolheu esse tema aí para poder estar passando para vocês aí um pouquinho mais de conhecimento, tá certo? Espero que vocês se inscrevam, compartilhem aí, para que a gente possa aí cada vez mais estar levando informação para vocês, tá bom? Gente, vamos voltar lá para nossa salinha de pediatria. É isso mesmo. A gente pôs uma musiquinha infantil aí. Pena, último do ano, Planeta Criança, é o segundo, né, que a gente está fazendo aí. Como falei para vocês, a gente está dando uma diversificada aí no nosso canal. E olha, gente, é o seguinte, né? Continuando só um pouquinho mais esse tema, a gente vai falar para vocês que a solução é essa. É procurar o dermatologista, no caso, primeiro o pediatra encaminha para um especialista, que é o dermatologista, para a gente pôr fim a esse tipo de problema chamado alopécia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. É um tema rápido, tá? A gente está dando apenas uma noção básica para que vocês possam saber o que fazer. Inclusive, a gente ilustrou um pouquinho. Gente, segundo bloco tá vindo aí, educação é dever dos pais. Vou só tomar uma aguinha e a gente volta já já. A gente vai dar uma dica para vocês. Chegando final de ano aí, todos os papais e mamães prontos aí para fazer algumas compras de Natal, 13º tá chegando, primeira parcela praticamente já foi paga, agora a segunda parcela, e é isso aí. E aí os papais vão às compras, né? Eu acho assim, primeira coisa, eu acho que o espírito de Natal, de esperar o presente de Natal, Papai Noel, tudo isso é muito importante para as nossas crianças, que a gente nunca deixe que isso tudo não faça parte da rotina aí do Natal e do Ano Novo, mas que também a gente possa explicar com certeza qual é o significado do Natal, que é o nascimento de Jesus, que a gente comemora, não só os presentes, né? A gente precisa estar sempre lembrando tudo isso aos nossos principinhos e princesinhas. Eu,
particularmente, acho que criança, quando tiver que fazer compra de Natal, deixa com a vovó, deixa com o vovô, deixa com a titia, deixa com o titio aí, sabe? Deixa com o irmão mais velho, talvez, um irmão de 20 anos, aí em cima dos 18 anos, que tenha mais responsabilidade, tudo, que tenha mais cuidado com as crianças. Deixa aí e vai fazer suas compras. Eu acho que é importante isso, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba se aborrecendo. Porque a criança nem sempre tem aquele limite em ir em determinadas lojas e ficar quietinho, né? Esperando a mamãe escolher as coisas, tudo. A criança fica sem paciência muitas vezes porque ela está acostumada a brincar, ela gosta de estar na sua casa e ela está num ambiente diferente. Então fica aquela correria para lá e para cá tal. E essa semana eu estava vendo um vídeo aí que eu achei muito importante estar falando para vocês. Olha, gente, foi uma vergonha. Tinha uma mãe com uma criança com 4 filhos, praticamente, ou 3. Ela entrou dentro de uma loja e começou a escolher um monte de coisas. Ela estava, eu acho que ela deveria estar numa livraria, alguma coisa ela estava escolhendo lá de livros para os seus filhos. E aí o que aconteceu? A vendedora veio e ela era a gerente da loja. E ela simplesmente falou assim: olha, por favor, não deixe seus filhos ficarem abrindo as embalagens, porque quando abre a embalagem é porque a pessoa vai levar e não pode abrir embalagem. Ah, mas eles têm que ver o que estão escolhendo. Aí ela falou: não, mas a embalagem já é transparente, não tem necessidade de ficar abrindo as coisas assim, né? E as crianças fizeram uma bagunça ali no balcão e gritavam e não sei o quê. E aí ela pegou e começou a falar: você não tem paciência, onde já se viu uma coisa dessas, né? Porque meu filho está escolhendo, os meus filhos estão escolhendo o que eles querem e tal. Ela falou: não, tudo bem, eles podem até escolher, mas não fazer essa algazarra que eles estão fazendo, porque eles estão rasgando as embalagens. Isso não pode, né? É violação dentro de uma loja. Então, o papai e a mamãe tem que ensinar o seu filho a se comportar dentro de determinados lugares, porque às vezes eles causam alguns prejuízos que o próprio papai e mamãe vai ter que arcar. E às vezes são prejuízos caros. Quebra um vidro, quebra alguma coisa e tal. Se é seguir é outra coisa, a criança pode até se machucar, né? E aí, no caso, abrir embalagem, ensinar ainda a criança que ela tem que abrir embalagem, não. Ela tem que olhar e ver o que é, mas não ficar abrindo algo que talvez a pessoa não vá comprar, tá certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Aí é que entram os limites. Então por isso que eu falo para vocês, época de Natal, compras de Natal, a melhor coisa que tem é deixar as crianças com alguém para que a pessoa possa ir tranquila, o papai e a mamãe, porque às vezes as crianças com determinados volumes até de pessoas, que nessa época a gente sabe muito bem que sempre tem um número maior, acaba até a criança se perdendo, causando transtorno, até um tipo de situação em que o papai e a mamãe vai ficar aí arrependido pro resto da vida. Então, antes de mais nada, vai levar o seu filho, não tem com quem deixar, chega para ele e fala: olha, filho, é o seguinte, você tem que entender que a gente vai numa loja, a gente vai comprar determinadas coisas, que se você mexer ou quebrar, você pode se machucar, ou a gente vai ter que pagar determinadas situações em que você pode ocasionar aí alguma quebra, algum dano aí nos produtos que estão à venda. Então não é para mexer em nada. Fica com a mamãe, fica sentadinho, lendo um livro ou mexendo em alguma coisa, não no celular, né? Mas assim, vendo figuras, brincando num balcãozinho ali, no banquinho, mas procura ficar ali e obedeça o papai e a mamãe, nada de ficar mexendo nas coisas que não são suas. É desde pequeno que a gente procura ensinar os nossos filhos a não mexerem nas coisas dos outros, porque aí eles crescem com essa liberdade e quando eles se tornam adultos, eles acham que tudo que eles verem é poder deles. E muitas vezes as pessoas crescem e aí fazem determinados latrocínios e isso é muito ruim, porque aí o próprio pai, a própria mãe vai estar vendo o seu filho crescer e praticando determinados delitos que não deveriam se passar naquela época em que eles são os adultos, tá bom? Então, gente, aí vai a nossa dica aí, educação e dever dos pais, segundo bloco. E a gente parte por terceiro bloco e a gente volta já já. Falei para vocês, né, que a gente estava voltando aí com o nosso terceiro bloco. E agora, doutor, o que eu faço? Emergências médicas. Levei o meu filho à praia e ele sofreu uma queimadura solar. Gente, primeira coisa que a gente deve fazer, evitar esse tipo de situação. O melhor sol que tem para as crianças é antes das 9 horas e após as 4 horas da tarde. E mesmo assim, essa criança deve estar lavada de protetor solar, tá?
Então passe um protetor solar infantil que não tenha coloração, porque às vezes a própria cor pode causar algum tipo de alergia na pele dos nossos principinhos e princesinhas. Tomem cuidado com o mar, tá certo? Os locais de praia, de banho de praia que vocês estão levando as crianças, é muito importante que também a gente esteja sempre visualizando onde essas crianças estão, tá? Para que não ocorram situações aí de desespero com os nossos principinhos e princesinhas. No caso de uma queimadura solar, a primeira coisa que a gente deve verificar é o grau de queimadura que essa criança sofreu. É como eu falei para vocês, a gente tem que evitar tudo isso. Mas se aconteceu, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se a criança tem alguns sinais e sintomas como febre, calafrios, confusão mental, diarreias, vômitos, desmaios, perda da consciência, diminuição do apetite, diminuição da ingesta de água, o que pode causar uma desidratação. Então isso é muito perigoso, tá certo? No caso aconteceu isso, vamos dar um banho, não banho frio, nem banho muito quente, um banho morno. Deixa essa criança mais ou menos uns 20 minutos para que possa hidratar um pouco a pele dessa criança, tá certo? Saiu do banho, toalhas para secar bem essa pele, hidratantes para poder hidratar bem essa pele e também, no caso, evitar algum tipo de alimento, porque às vezes a criança quando sofreu queimadura solar, ela está com o estômago muito sensível, em determinadas situações o pai e a mãe vai lá, compra um fast food, né, um sanduíche daquele cheio de queijo, de maionese, de mostarda, de ketchup, e aí a criança começa a vomitar e ela acaba desidratando até pelos próprios sinais e sintomas da própria queimadura, tá? No caso, se por exemplo for uma queimadura muito extensa, que vocês notam que tem uma vermelhidão muito grande, ou às vezes provocou algum sinal com bolhas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar essa criança no pronto atendimento para poder ser avaliada e ver se não houve uma queimadura de segundo grau, tá certo? Porque aí ela vai ter que ser avaliada pelo cirurgião plástico, aí de plantão ou cirurgião geral, no caso, dependendo do pronto atendimento, e aí essa criança deverá ser medicada para que a gente possa aí ter a melhor situação de prognóstico, principalmente de tratamento para essa criança, tá bom? Mas o que a gente deve fazer é principalmente evitar. Mas se acontecer, um dos cuidados que a gente deve ter são esses. É a gente dar um banho morno ou frio, até frio, né? Entre morno e frio, a gente colocar uma toalha sobre essa criança para secar bem ela, passar um hidratante, hidratar ela muito com água, com líquidos e com uma alimentação bem natural. E é claro, ficar observando a temperatura, ver se não ultrapassa uma temperatura acima de 38, 39 graus, para que a gente possa ver o que está acontecendo. Teve vômito, começou com diarreia, aí é melhor procurar o pronto atendimento. Tá bom? Gente, terceiro bloco indo embora aí, muito rápido, né? Mas é para vocês terem uma noção. E a gente vai estar falando aí no quarto bloco que eu prometi dar uma receitinha de sorvete caseiro. É VaptVupt. A gente volta já já. Pois é, o nosso Planeta Criança que está voltando aí. Planeta Criança, vocês sabem muito bem, eu sou o Dr. Rogério Corso Almeida, médico, pediatria e puericultura, tá certo? E o Planeta Criança é um quadro nosso, é um programa que a gente tem para os nossos papais e mamães, em que a gente tem vários blocos, tá? A gente tem o primeiro bloco, a gente falou aí, que é o tema de área pediátrica, o segundo bloco, educação e dever dos pais, o terceiro bloco, e agora, doutor, o que eu faço? Emergências pediátricas, e no quarto bloco prometi para minha principinha, minha princesinha aí, a Kathleen Lohane, que eu ia estar passando para ela uma receita de sorvete caseiro. Mas antes de mais nada, falei com a mamãe também, para que ela possa aí estar auxiliando ela, com certeza, não deixar a criança sozinha na cozinha, tá bom? Gente, primeira coisa, a gente vai fazer um sorvete caseiro, tá certo? E a gente vai utilizar como massa do sorvete, é um sorvete natural, a banana. Escolham uma banana nanica, que é a banana mais doce que tem. Peguem 3 bananas nanicas, batam no liquidificador, coloquem essa banana para congelar no freezer. Deixe gelando lá por mais ou menos umas 3 ou 4 horas. Logo em seguida, depois vocês podem tirar essa banana e, no caso, escolher o sabor desse sorvete. A banana ela vai servir como a liga, ela vai servir como a massa para poder fazer esse sorvete, tá certo?
Gente, a gente tem vários sabores, pode fazer de morango, pode fazer de manga, pode fazer de goiaba, pode fazer de kiwi, pode fazer de pêssego, pode fazer de laranja, tudo quanto é sabor, abacate, banana, o que vocês quiserem. Mas eu tinha falado, combinado com a nossa princesinha aí, que a gente ia fazer o sorvete de manga. Então a gente precisa pegar aquelas mangas rosa, sabe aquela manga grande? Isso, aí a gente precisa estar bem madura, e aí a gente pega essa manga, tira a casca dela, lava ela bem, claro, sempre lavando sempre os alimentos, e a gente coloca para bater no liquidificador. 2 mangas grandes estão de bom tamanho. Rende mais ou menos 2 litros de sorvete, tá? Aquele pote de sorvete de 2 litros é um sorvete natural. Tem gente que gosta de colocar um pouco de mel para poder adocicar e tal, mas não tem necessidade, porque a própria manga já tem o seu açúcar, que é a frutose, e a banana também. Então, sendo um sorvete natural, não tem necessidade de a gente colocar aí o açúcar, tá bom? Gente, e aí a gente pega essa manga, essas 2 mangas, bate no liquidificador, põe ela dentro de um pote também e põe lá no freezer ou na geladeira. Geralmente no congelador ou no freezer. Deixa ali por mais ou menos umas 3 ou 4 horas. Depois vocês vão pegar, vão deixar descongelando novamente. Não a nível de líquido, tá? Mas a nível mais ou menos que tenha uma consistência mais gelada, né? E aí vocês pegam, batem tanto a manga como a banana juntos. Aí vocês misturem, põem numa bacia, como minha sogrinha fala, num bowl, né? E aí vocês peguem uma batedeira e batam, ou mesmo uma colher que vocês tiverem aí, essas colheres de bater bolo, né? Aí vocês batem bem dentro de um bowl e coloca para congelar, mas tem que estar numa mistura homogênea. A própria manga tem que se dissolver aí na banana, tá bom? Para não ficar nem o gosto da banana demais e nem a da manga de menos, tá certo? Mas 2 mangas rosas e 3 bananas nanicas é o suficiente para você fazer um sorvete, agradar a família inteira, uma sobremesa deliciosa, tá bom? Ah, gente, o Planeta Criança tá indo embora, volta em 2024, tá certo? Porque a gente falou para vocês que a partir de dezembro a gente vai se dedicar ao entretenimento, né? No mês de dezembro, porque vem Natal e Ano Novo, então a gente vai ter, o tio Rogério chegou, a turminha também, a gente vai ter o Foods de Natal, a gente vai ter o Casa Prática de Natal e o Vídeo Dicas de Natal. E aí a gente entra de férias 15 dias e volta em janeiro novamente com a nossa programação aí. Uma semana de entretenimento, uma semana de tema de área médica, e aí a gente vai dando uma pausinha aí de uma semana para cada tipo de conteúdo, para que possa trazer o melhor para vocês. Então, grande beijo, fiquem com Deus, vamos finalizar aí o nosso Planeta Criança, coraçõezinhos para todos, e semana que vem a gente já volta com a nossa programação de Natal e Ano Novo. Grande beijo para todos, até 2024 com o Planeta Criança.